Bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa. O podcast que vai além dos sintomas e navega em saúde, comportamento, sociedade. Não na mesma ordem, tudo bagunçado, mas faz sentido. É isso aí. Né? Uma pitadinha do quê, Júlio? Sempre de amor, terror, comédia, todas as emoções que possamos sentir. Doutora Carla, qual a pitadinha que a gente vai dar hoje? Hoje a gente vai falar sobre intolerância à histamina. Histamina, então bebe que vai dá, ó. Dá sorte. Então, você que tá chegando agora, e aí, Glauco? Curte, se inscreva no canal, comente, compartilha pra quem precisa ouvir, escutar, assistir. Todas as informações, certo? Exato. E se for deixar um comentário, é muito bem-vinda a participação. Mas só não escreve com o cápsula ligado, porque aí parece grosseria. Parece que aí tá bravo. A gente fica chateado. Mas enfim, a sua opinião é muito importante. Com certo? certeza, com certeza. Alguns recados, Júlio? Sim, temos, lembrando, para quem está chegando agora e não sabe, nós apoiamos o ICCT, Instituto Campineiros de Cegos Trabalhadores. O QR Code está aqui na cabeça do Glauco. Se você puder contribuir com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo. Se você não conhece o ICCT, vai lá visitar. Eles fazem esse trabalho há mais de 93 anos aqui em Campinas. Ah, quero conhecer melhor o trabalho, não tenho tempo. Entra aqui na nossa playlist, tem 6 episódios falando do trabalho deles, fantásticos. E fantásticos, foi fantástico. E sexta-feira tem o Futebol de Cegos lá com o Salmir Santos. Salmir, 10h30. Beijão, 10h30. Seja voluntário, é muito interessante, né, Glauco? A experiência vale muito a pena. E se você tem um aparelho, celular, um tablet, ou a gente sempre fala isso, né, Giovana? Giovana nem aguenta mais, mas um general manager de uma multinacional de aparelhos celulares, de vai marcas trocar aí. Frota, Ou você que tem representantes em multinacional também, como laboratórios farmacêuticos. 9 mil representantes, imagina 9 mil celulares. É muito vai ajudar, gente. então é bem-vindo. É isso certo, aí. Glauco. Vamos pro tema, Júlio. Antes de ir pro tema, Giovana na cabine de comando aqui. Cabine de Ô, comando. Giovana. É Giovana, não viu, gente? Giovana. Mas tudo bom. É igual o Glauco. Glauco. É Cláudio, tá mas tudo bem. Lau, já chamaram-se de Lau de vários nomes. Mas vamos lá. É um tema, pra gente como representante, já é meio novo. Caraca, velho, que é isso aí? Tem a ver com alimentação? Será que é uma alergia? É uma intolerância alimentar? Tem confusão, intolerância à histamina, até a mesma coisa? Quando que o médico descobre isso? Como Às vezes que você tem dor de investiga? cabeça, você não sabe de onde está. O que é a causa? Que Onde tá a especialidade idade? que trata isso? Você sabe alguma coisa? Eu não sei nada. Eu Quem sabe também disso, não. Glauco? Doutora Carla Boffler. Ai, que chique esse sobrenome, doutora. Muito chique, né? A doutora... Olha, Olha. Faz você, Herói. Não, mas você. Pode falar. A doutora já esteve aqui no episódio 123. Por que devo consultar um alergista? Inclusive, tem cortes polêmicos. Interessante pra vocês verem, né, doutora? A cara da doutora. Não é? Mas Vamos lá. é um assunto importante também, né, esse doutora? episódio da doutora, porque muita gente... Quando que eu devo procurar um alergo, né? Que momento? Às vezes você vai num dermato já, tô com... minha pele tá estranha, não é? Mas É importante. Uma alergia. E hoje a doutora vai falar sobre Intolerância à histamina. O que É come? prima de quem? É prima de quem? Da Tina? Não sei. Não sei. Vamos Faz lá, parte, doutora. alguma enzima, doutora. Vamos Mais uma lá, vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigada Por pelo estar aqui convite. compartilhando ciência, conhecimento e principalmente experiência, né? Com certeza, Que doutora. a gente tava conversando Eu aqui nos que bastidores, a agradeço. doutora não para, gente. Ela estuda Eu segui tanto, ela no Instagram e falei, meu Deus, onde essa mulher tá agora? mas é isso. Doutora, a palavra Vamos é lá. sua. Obrigada. Então, a histamina, gente, é uma amina biogênica, né? É uma substância que a gente tem endogenamente mesmo. Em várias células do nosso corpo, principalmente numa célula que é uma célula também relacionada com alergia chamada mastócito e também uma célula chamada basófilo. Existem outras células, né? Alguns neurônios que podem liberar, algumas células cromafins, mas principalmente aí o mastócito. E essa substância também é encontrada em alguns alimentos, né? E aí é por isso que a gente tem aí algumas patologias possíveis causadoras por consumo de algumas substâncias que contêm um pouquinho mais dessa histamina. E aí é uma celeuma, né? Muita gente pensa, nossa, será que é uma alergia? Será que é uma intolerância? Existem doenças alérgicas que causam liberação de histamina, mas hoje aqui a gente vai falar especificamente da intolerância. E aí a gente precisa definir intolerância. O que é uma intolerância? Intolerância pode ser, né, a várias coisas, no caso, a histamina é o consumo numa quantidade regular, né, o que seria normal para qualquer um aí na população geral. Para uma determinada pessoa, aquilo ali vai causar sintomas, né? Então, por exemplo, a gente fazendo um paralelo, uma intolerância à lactose, que também é uma intolerância alimentar.
Um copo de leite, e em mim não dá nada. No intolerante, ele pode ter um quadro de diarreia, de dor abdominal. Então, é uma coisa não esperada, né? Num volume normal ali. Tem quem tenha intolerância à frutose, também alguns tipos de açúcar. A pessoa pode ter sintomas gastrointestinais também. Glúten também, né, doutor? Com glúten, né? Intolerância ao glúten. E a histamina seria aí uma outra patologia com relação à intolerância. Seria uma nova... Não é nova, né, doutora? É um assunto meio novo, né? Tem se estudado muito, tem se estudado cada vez mais como diagnosticar, como tratar. São várias possibilidades aí. E, no geral, posso falar um pouquinho sobre o quadro clínico? Claro. Geralmente, o que a pessoa ela vai apresentar? Os sintomas são muito fugazes, né? São muito inespecíficos. E aí que está, muitas vezes, a dificuldade de se fazer o diagnóstico diferencial. Que esses sintomas eles podem aparecer em várias outras doenças, alérgicas, né? Enfim. E aí podem se confundir. Mas o paciente, quando ele consome alimentos que têm muitas vezes muita histamina, e aí geralmente aonde que a gente vai encontrar alimento com muita histamina? Aqueles queijos muito curados, né? O suíço, o camembert, o gouda, o parmesão, canastra. Ou embutidos, charcutaria no geral, carnes, principalmente peixe, tem bastante essa amina biogênica. E alguns, até mesmo alguns vegetais, né? O tomate, espinafre, aquele repolho em conserva, também tem muita histamina. E o paciente que é sensível, ele pode, quando ele consome esse tipo de alimento numa quantidade regular, que teoricamente seria tolerado pela população geral, ele pode ter um flushing, que é aquele vermelhidão no rosto, uma sensação de, nossa, parece que meu rosto está quente, estou vermelho, parece que inchou um pouco meu rosto, ou ele pode sentir um pouco de dor abdominal, diarreia ou constipação, flatulência, aquela barriga que distende depois que come. Pode ter sintomas até mesmo de tontura, de cefaleia, dor de cabeça. Isso também pode acontecer com chocolate, com castanha, com vinho, principalmente vinho tinto. Então, são sintomas inespecíficos que eles podem migrar desde o sistema nervoso central, né? Questão de tontura, cefaleia, a pele, que é o flushing, aquele rash, né? Que é aquela vermelhidão geral, coceira na pele, gastrointestinal, que é a diarreia, a constipação, a dor abdominal, a cólica, o estufamento ali da barriga, a distensão abdominal. Então, ele pode migrar, não necessariamente o paciente vai ter todos os sintomas em todos os órgãos, mas alguns combinados desses. E isso normalmente é derivado da alimentação, ou ela desenvolve o próprio organismo dela, algum fator genético? Então, aí, dentro das teorias das possibilidades da intolerância, uma das principais causas seria a insuficiência de uma enzima que corta, né, que faz a digestão aí dessa amina bioativa, biogênica, né, que é a histamina, que seria a diaminase oxidase, a gente chama ela de DAO. Então, deficiência da DAO, que seria essa enzima. E aí, a deficiência dessa enzima pode ser por diversos fatores, né? A gente pode ter desde uma mutação genética, mesmo que a pessoa tenha um problema genético para fazer essa enzima, ou algum medicamento que ela use que atrapalhe a produção dessa enzima, também é uma possibilidade. Doenças intestinais podem fazer essa enzima ser menos produzida. Uma pessoa que já tem o intestino inflamado, uma doença intestinal inflamatória, ou uma má absorção de carboidratos, ou algum adenoma, algum carcinoma de intestino. Então, esse intestino ele é mal funcionante. Disbiose intestinal, então a flora não funciona bem, essa enzima vai acabar muitas vezes não indo tão bem. Ou até questões medicamentosas também podem atrapalhar a formação dessa enzima. Alguns mucolíticos, antihipertensivos, antibióticos, são aí drogas implicadas na piora aí do funcionamento dessa enzima, por exemplo. É muito amplo. É muito amplo. Porque, por exemplo, a doutora falou do intestino. Aí eu lembro quando a gente estudou intestino, as bactérias gram-positivas, as negativas, a bagunça quando você toma um antibiótico, que às vezes acaba com essa flora. Como identificar? Porque assim, a hora que a doutora falou de estufamento, que eu acredito que muita gente hoje... Uma grande baiacu, né? Mas eu acho que uma grande parte da população tem desbiose, né, doutora? Olha,
Hoje em dia, né, em termos de pilares da imunidade e vida saudável, porque não basta só a dieta, né, para você ter um microbioma saudável. É um estilo de vida todo, né? Então a dieta é lógico, é um pilar importante. É um pilar importante para a manutenção de uma boa flora intestinal, probióticos, que a gente tem aí pela própria alimentação saudável. Mas a atividade física, o estresse, a questão da herança genética que a gente recebe, isso tudo também influencia muito, né? O ambiente que a gente vive. Então, tudo isso também interfere na flora intestinal, sem sombra de dúvida, né? Não é só a dieta. Não, porque eu fiquei pensando, porque aí tem a posição de lactobacilos também. Então, como é que linha... Eu tô pensando, sei lá, É se que hoje fosse tem médico. pós, parabiótico, pós-biótico. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A gente fala até que o nosso sistema imunológico é o nosso microbioma, né? Porque em termos de células e micro-organismos, o microbioma seria maior do que a nossa própria pool aí de quantidade de genes e células e tudo mais. O microbioma é extensíssimo mesmo, né? E esse desbalanço dele afeta inúmeras doenças. Cada vez a gente tem isso mais em evidência, como gatilho de doenças e desregulações. Intolerâncias, inclusive, né? Que é o que a gente está falando hoje aqui. Caraca. Doutor, e eu vi também até questão de dor de cabeça, influencia a estamina Enxaqueca, também. né? Então, muitas vezes, tem pacientes que às vezes têm certas cefaleias aí, né? Migrâneas, pós-consumo, às vezes, de chocolate ou de castanhas. Pode ser que é um diagnóstico... Aí a gente fala, né? Que é essa celeuma da intolerância. Ela entra no escopo muito grande de vários diagnósticos diferenciais. Então, para a gente chegar na intolerância, muitas vezes você tem que fazer exclusão de outras doenças, né? Se já não tem um histórico de enxaqueca, de cefaleia, independente da alimentação ou não. E aí, na intolerância, geralmente esses sintomas variados, né? Desde o sistema nervoso central, gastrointestinal, pele... eles têm que vir, geralmente, apresentados ali depois de até 4 horas depois do consumo, né? Daquele alimento aí. Que aí ele está realmente relacionado ali naquele período de digestivo, né? Que seria naquelas 4 horas. Aquele fato, ontem eu tomei muito vinho, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, aí você... Não. Calma. Aí você bebeu demais, né? Quantas aí garrafas? É normal. Pode Aí ser a esperado. caixa, a culpa da caixa, ou só uma taça. Agora, acabou de estar ali, ainda nem saiu do restaurante, está tomando aquela tacinha de vinho, começou a dar aquela dor de cabeça, teve um flushing muitas vezes, uma dor abdominal, algum outro sintoma, aí talvez você já possa desconfiar, ainda mais se o quadro for reprodutivo, né? Sempre acontece, toda vez que eu como, eu tenho tais sintomas, né? Então, isso é possível. O doutor... Não faz você. É o Percy Jackson, ladrão de perguntas, certo? As ideias dele. Não, ô doutor, e por que só agora é falado? Porque é muito tempo já tinha descoberto sobre a estamina no organismo. Sim, a estamina a gente sempre discutiu muito ela dentro das doenças alérgicas, né? Porque as doenças alérgicas, quase uma grande maioria delas, desencadeiam a liberação dessa substância pela célula de alergia. Só que nas doenças alérgicas, o mecanismo é imunomediado. Então, muitas vezes, o paciente ele vai ter anticorpos que se ligam nessa célula para soltar histamina. No caso da intolerância, não é imunomediado, não é uma doença imunomediada, ela é uma intolerância. É uma questão de cortá-la, de digeri-la, de quebrá-la, não de expulsá-la necessariamente e tê-la ali. O negócio é não metabolizar ela. E aí esse metabolismo pode ser atrapalhado por medicamentos, genética, doenças, ou por causa de deficiência da enzima mesmo, né? Da pessoa, a enzima não quebra, né? Cara, o negócio Não é tão simples, simples. Né? Eu tô vendo o médico assim, a hora que chega o paciente, é um universo. Você Sim. fala, meu Deus do céu! Porque você entra no, igual você falou, intestino, doutora do céu, para cuidar do intestino. Não, e a doutora falando dessa questão da imunidade, microbiota, tem uma confusão entre a alergia e a intolerância na cabeça das pessoas, tanto do paciente quanto de outros profissionais, de outros colegas, doutora? Sim, tem bastante, principalmente, por exemplo, assim, um paciente que, vamos supor, consumiu algum alimento, né? Esses que tem um pouco mais de histamina, o morango, papaya, o
o abacate, por exemplo. Às vezes o paciente, frutas cítricas também, né, eles têm a capacidade de liberar um pouco mais fácil a histamina do mastócito. Então, às vezes o paciente ele pode ter esses sintomas de flushing, de coceira na pele, de irritação do trato gastrointestinal. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial nesse paciente. Opa, pera lá. Vamos ver se esse quadro aqui ele vai ter anticorpo e esses sintomas, ou se não tem anticorpo e só a DAO, que é a enzima, está deficiente. Então, é necessário uma avaliação médica criteriosa para saber separar isso. Ambas são doenças raras, né? A alergia alimentar também não tem uma frequência tão alta na população. A intolerância à histamina, a gente tem menos dados ainda, seria até mais raro, mas é importante a gente fazer essa separação, inclusive com análises de suporte, né? Exames complementares, com certeza. Você falou de exame e de especialidade. Tá pensando aqui, teria que trabalhar meio que multidisciplinar, né, doutora? Multidisciplinar. Provavelmente a gente, como alergista, vai ver isso em alergia alimentar. O neuro pode ver isso com sintomas de tontura, de migrânia. O nutricionista vai acabar também pegando esse paciente por causa dessas queixas pós-alimentares, e o gastro, com certeza, também. Então, com certeza, é uma especialidade aí multidisciplinar. Não é uma coisa para se tratar sozinho. Igual, fico imaginando uma pessoa que viu na internet e sai consumindo várias coisas e ela já está consumindo tomando outros medicamentos, uma alimentação ruim, ela nunca vai se curar. Por isso que é importante a gente diferenciar se essa possível intolerância à histamina ela está sendo secundária, né? Algum medicamento que ele está usando naquele momento? Será que é uma coisa pontual? Será que suspendendo medicamentos suspeitos, caso ele esteja consumindo, né, alguns tipos de antihipertensivo, antibióticos, tudo mais, ele está pontualmente com esses sintomas? Ou será que ele tem um problema genético mesmo, de formação aí dessa enzima? E aí? Aí é preciso separar mesmo, né, para ver se esse paciente vai ter que ter um acompanhamento long life aí, né, ao longo da vida, ou seria uma coisa mais pontual ali, por uma questão até de desbiose. Então, isso faz bastante diferença. Você está falando do diagnóstico. Hoje, em questão de exames, tem exame para isso, mas que outro recurso? Assim, então, diagnóstico é bem complexo, né? Hoje, a gente tem... a parte mais difícil, desculpa te cortar, a parte mais desafiadora né? O ideal seriam somar critérios, né, para esse paciente, para a gente chegar realmente nesse diagnóstico, né? Então, primeira coisa, o paciente teria que ter a clínica compatível, que é a ingesta desses alimentos com sintomas até 4 horas. E, por exemplo, uma coisa que a gente tem uma certa facilidade hoje em dia de pedir é a dosagem sérica da diaminoxidase, que é essa enzima DAO. Mas aí a gente está dosando ela no sangue, é o que a gente tem. Em casos selecionados, caso o paciente já fosse fazer, por exemplo, uma colonoscopia por alguma desbiose, aí, alguma doença inflamatória intestinal, alguma outra queixa, você poderia também pedir uma biópsia na colonoscopia para ver a atividade da DAO ali no tecido do intestino e a quantificação dela. Isso seria mais... funcional, né? Você está medindo exatamente na onde ela está sendo apresentada, a histamina, o funcionamento ali em loco. Então, seria melhor. Porém, custo-benefício. É um exame invasivo, é um exame que não é fácil de se fazer. Se o paciente não tiver dados a mais para você solicitar isso, é complicado, né? Pedir uma colono com biópsia. Outra possibilidade é o teste genético, né? A gente tem uma certa dificuldade no Brasil em pedir testes genéticos, muitas vezes pelo custo, mas a gente já sabe exatamente quais são os sequenciamentos de gene que dão aí a mutação para a produção dessa enzima, né? Então, a gente tem essa possibilidade do genético. E o teste padrão ouro, porém extremamente arriscado, né? E aí só seria feito... em hospital terciário, seria a provocação com histamina. Oxi, eita. É você literalmente dar histamina para o paciente tomar e ver ele ter reação na sua frente. Mas isso também tem riscos, né? Porque o paciente pode ter reações, inclusive, um pouco mais severas. Então, você tem que ter um ambiente controlado, preparado para reverter, caso ele tenha uma reação grave, que poderia ser até uma taquicardia, uma hipotensão, né? Uma falta de ar, algo do tipo.
Então, a provocação, apesar de ser o padrão ouro, porque você literalmente está você testando vai ver, ali, tá vendo vai ver ali? literalmente. Mas é complicado fazer isso num paciente, né? Então, hoje, rotineiramente, o que é feito? Pedir o sorológico, né? Pedir a enzima no sangue. Fazer a dieta de exclusão e observar ali de 4 a 8 semanas. Melhorou? Não melhorou? Prova dos 9, né? Então, literalmente, você fez a dieta de exclusão e vai ver se o paciente parou de ter tais sintomas, além de excluir outras doenças, né? Lógico. Ou você vai repor a enzima nesse paciente antes das refeições e ver como ele se comporta. Melhorou satisfatoriamente depois de 4 a 8 semanas? Também é uma forma da gente avaliar clinicamente. Não é perfeito, não é ideal, mas é o nosso real life, né? Que a gente tem aí palpável e para tentar ajudar um paciente que realmente você suspeite disso. Então, Tem um teste diagnóstico muito interessante, que eu esqueci de falar sobre ele, que é o prick teste com histamina. Né? A gente já faz o prick no braço, aquele exame que a gente pinga os alérgenos no braço do paciente. Quando a gente faz esse teste, a gente faz um controle negativo com soro, ou seja, essa picadinha que a gente dá no braço com agulha, com soro, não é para acontecer nada numa pessoa normal, né? Picar um soro em você não vai dar nenhuma manchinha com coceira vermelha, nada disso, na pele de ninguém. E o nosso controle positivo é justamente com a bendita da histamina. Então, a gente faz na pele do paciente o prick com histamina e a gente espera que qualquer paciente, qualquer um aqui, reaja. E aí vai fazer uma papulinha, que é uma bolinha, tipo uma picadinha de pernilongo, vai ficar aumentado. Essa papolinha, em pessoas normais, que tem essa enzima funcionante, uns 20 e poucos minutos, menos que 50 minutos, ela vai embora. Ela some sozinha. Fica vermelhinho, fica alto. Geralmente, ali, se você medir, ela fica ali maior que 3x3, né, milímetros de diâmetro. No paciente com intolerância à histamina, ele vai passar de 50 minutos. Ele vai demorar para degradar essa papulinha no braço. Então, para mostrar que essa enzima não está bem funcionante. Aquela papulinha perdurou muito tempo. Também é um teste que a gente faz para ver esse tipo de intolerância. Qual que é o nome do prick? Prick test ou teste de puntura com histamina 50 minutos. Pô, que legal. Meu. Você fez uma publicação com alguma coisa recentemente sobre isso? Não. Eu acredito que não. Mas o prick a gente usa para ver aeroalérgenos, né? Porque aí quando a gente faz esse controle negativo, que é o soro, o positivo com a histamina, e a gente prica aeroalérgenos, cão, gato, gramíneas, cachorro e tal. E aí você vê se a pessoa reage ou não a outros alérgenos. A gente usa isso já na alergia, mas nesse caso a gente usaria exatamente o controle para verificar, né? E não os alérgenos em si. Então a gente poderia fazer só mesmo com a histamina e com o soro. Na hora que a doutora falou da dieta para um paciente de 8 semanas, mais ou menos, você fez? 4 a 8 semanas. Porque antes disso é um tempo muito curto para você avaliar uma melhora, né? Em termos de percepção, de trato gastrointestinal. Então, entre 4 a 8 semanas seria o ideal para você ver se o paciente realmente ele controlou, né, ou não com dieta ou com enzima. Entendi. Se surtiu algum efeito. Eu fico imaginando a ansiedade do paciente para descobrir se ele tem 4 a 8 semanas. Meu Deus, tem que ficar tudo isso sem isso aqui, sem comer isso, porque é aí que ele vai saber realmente se tem o alimento que está fazendo mal. E os antes... Não, aquele exame que a gente fez é do IgI... não, mas aquele é de imunidade. Mas aí não... Alimentar. Alimentar, né? Intolerância alimentar, que é o de... O IgG, né? Não me lembro. De 222 alimentos. Esse exame é proscrito. Ele é polêmico, né? Mas na página da nossa Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da Pediatria, da Nutrição, é um exame proscrito, o IgG para alimentos, porque tudo que a gente já teve contato na vida um dia, a gente é passível de se fazer anticorpo IgG. E o IgG não significa alergia, significa contato, sensibilização. Ponto. Para alergia alimentar, o paciente ele precisa ter IgE, é um outro anticorpo, né? Perfil TH2, que é o perfil alérgico. E aí você tem que ter um IgE para o alimento específico, né? Então, sei lá, amendoim. IgE para amendoim. E clínica compatível. Porque nem só o IgE a gente pode titular como uma alergia alimentar. Então, obrigatoriamente, o paciente ele tem que ter a clínica
de sintomas alérgicos, empolou, inchou a boca, teve uma anafilaxia, teve vômito imediato, enfim, vários sintomas de alergia imediata, mais o anticorpo, IgE. Aí você pode falar que é uma alergia alimentar. O IgG é um teste caríssimo, tem sido pedido erroneamente, tem sido um problema para a gente, porque os pacientes vêm com restrições absurdas, alimentos, às vezes com carências nutricionais por causa de restrições indevidas. E é um exame que não serve para nada, a despeito do valor. E geralmente é muito desconfortável, porque o paciente chega muito confiante que vai ajudar, que ele fez aquele investimento naquele exame e que ele vai sair dali com uma solução, e a gente fala, esse exame não serve para nada. O paciente às vezes até se revolta, até ele sedimentar ali, a gente explicar que não tem evidências, que ele é proscrito, tenso. Que às vezes é prescrito... Não é. Não tem uma validação científica boa. Inclusive, agora no Congresso americano, em San Diego, não é um problema só no Brasil, isso é um problema em outros países também. Essa solicitação desse exame inadvertidamente. O paciente pode reparar que esse exame ele nunca é coberto por plano de saúde, né? Ele sempre tem que ser pago no particular, justamente porque ele não tem essas bases científicas, né? Para o plano ter esse rol aí de cobrir o exame. Então, ele é proscrito. Ela falou, é um diagnóstico bem, no caso da intolerância, da histamina, é algo muito amplo, né? Não dá para ir nesse aqui e falar, esse que vai fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada. Por isso que tem essa confusão, então, na cabeça do povo. Porque o pessoal pensa em alimento, aí o povo mistura um pouco, né? Alergia com intolerância, com... Por isso que eu perguntei, porque às vezes o diagnóstico confusão. pode ser errado aí, igual você falou, tá fazendo um exame e às vezes o exame não é o que é para fazer. Porque o que a doutora falou, alergia, contato. Eu escutei uma vez que alergia não é doença. Você parou de usar alguma coisa, opa, não melhorou. Ah, não melhorou, aí você tá com algum problema. Seria isso, toscamente falando, doutora? Não. Com relação à alergia? Isso. A alergia o paciente pode curar espontaneamente. Algumas alergias podem curar espontaneamente, principalmente na criança, né? O leite, o ovo, a criança pode vir a tolerar ao passar dos anos, isso com acompanhamento e tudo mais, pode vir a tolerar espontaneamente. Até alguns um pouco mais raro, mas o amendoim também pode acontecer. Não é passível. O sistema imunológico está em constante mudança, né? A gente vai se aperfeiçoando. Assim como as alergias podem surgir também, né? Em algum momento dado da vida, elas também podem ser revertidas. Porque a gente não é o mesmo sempre, né? A gente muda constantemente. O estilo de vida mesmo, né? A gente não tem um padrão igual desde a infância, né? Então, algum momento mais de estresse, de alguma doença, pós-infeccioso, você pode ter ali uma desregulação imune, alguma coisa que pode te levar a uma ou outras doenças, né? Perfeito. Isso é passível. Então a gente está numa etapa, doutora, por exemplo, para suplementar além da dieta, aí teria que entrar com suplemento, seria que da enzima DAO. É possível suplementar a enzima. E para alguns pacientes, a depender dos sistemas, você também pode... Nos guidelines, assim, não existe um guideline específico para intolerância, mas nos artigos científicos, eles recomendam, a depender dos sintomas, que o paciente ele possa usar antialérgico, né, antihistamínico, para melhorar sintomas, né? Geralmente a gente prescreve de segunda ou terceira geração, pelos menos efeitos colaterais. E existe também, são 4 receptores, né, de histamina. A gente tem o H1, 2, 3 e 4. Então, são 4 receptores de histamina. E aí a gente tem um antihistamínico, né, que vai pegar ali mais a pele, né, uma parte ali de mucosas, que é um antihistamínico normal. E, por exemplo, o anti-H2, que é antigástrico, né, antiácido que a gente usa para o estômago, né, nesses pacientes que têm mais sintomas aí de dor estomacal, né, uma cimetidina da vida, por exemplo, para esse grupo de pacientes, né, um anti-H2. Então, é possível usar, mas que não seja aí por um período prolongado, o uso de antihistamínico também para esses pacientes. E a depender de casos de desbiose ou não, tentativas aí de repente, tentar um suporte com probióticos, prebióticos, né? Geralmente esses pacientes são mais colonizados com proteus na flora intestinal. E controles saudáveis aí, né? Em alguns estudos, geralmente tem mais as cepas de Bifidobacterium, que nesses pacientes de intolerância à histamina, geralmente eles estão mais em falta no microbioma.
E são o bactérias aí Proteus, mais tolerogênicas. O Proteus e qual a outra, doutora? O Proteus geralmente está no paciente com intolerância. Com intolerância. Ou numa abundância um pouco maior em alguns estudos. E os pacientes que foram controle, né, saudáveis, os saudáveis, eles têm mais Bifidobacterium comparado com o grupo suspeito aí de intolerância. Então, Nossa, doutora, essa flora é bem variada, né? Os estudos mostram, faltam mais dados, né? Mas a flora é um pouco mais patológica. Nossa, doutora, eu tava vendo, e é muito, né? É muito lactobacillus que tem de opção de prescrição também é muita coisa, né? Tem muitas opções aí no mercado, né? E assim, existem muitos mix, né? Com cepas diferentes e quantidades aí, né, de unidades formadoras de colônias variadas também, né? Então, a dificuldade que a gente tem para prescrever um exatamente é porque, como existem muitas opções no mercado, foram os trabalhos científicos, eles apresentam assim, cada estudo fez com cepas variadas, quantidades diferentes. Então, para você equiparar esses artigos para ver qual foi melhor e qual foi pior, fica difícil. A gente sabe que né, a World Allergy Organization fala sobre pacientes com disbiose ter aí uma reposição saudável, mas a gente não conseguiu definir ainda qual cepa, em qual quantidade ou mix, né? Então, porque não tem exames robustos ainda equiparando, né, coisas iguais. Então, é difícil você comparar e enumerar coisas diferentes. Aí que mora o problema. A gente já sabe quais são umas cepas melhores e tal, mas não temos quantidades definidas. Porque, doutora, desculpa a minha ignorância. Assim, ó, não é só equilibrar a flora. E aí tem a enzima DAO também que entra nessa. É separado uma coisa com a outra, tá? Só para um... Aí você vai analisar caso a caso, né? Caso o paciente tenha aí um quadro, às vezes, mais diarreico, com algumas outras queixas intestinais, uma dieta ruim aí, muito de junk food, né? Comida aí porcaria. Você já vai pensar que esse paciente possa ter aí uma disbiose ou não. Vai ser bem caso a caso mesmo, aí, de acordo com a história mesmo do paciente. Entendi. E o H4, o que seria? Você falou H1, 2, 3 e 4, isso? 3, geralmente, ele está bem relacionado aí com o trato nervoso central, né? Paciente com tontura, dor de cabeça. Quanta influência, meu Deus. E o 4 é o que a gente menos tem. Também está mais relacionado aí com alguns sintomas aí de pele, e um outro sintoma também que a histamina pode chegar a causar sintomas piores, assim, perceptíveis para o paciente, é a hipotensão e taquicardia, né? Tomou um vinho, alguma coisa assim, sentiu aquela queda de pressão, não a libação alcoólica, né? Calma lógico. Aí. Mas ele tomou aquela tacinha ali, ele sentiu que caiu a pressão e acelerou o coração e, de repente, aí teve um flushing, ficou todo vermelho. Então, esses sintomas podem ser mais perceptíveis e incômodos para o paciente. Dor articular, alguma coisa, doutora, relacionado com dores articulares, histamina? Não cheguei a ver nada, tá. receptores para histamina. Geralmente, o mastócito está mais localizado em trato gastrointestinal e pele, principalmente. Entendi. Então, os sintomas são bem puxados para esses órgãos aí. Por exemplo, doutor, desculpa, te cortei, doutora. Não, tranquilo. Mastocitose, Mastocitose é uma doença mesmo, é uma doença que tem aumento dessa célula de alergia, né? E aí é uma doença rara, mas aí a diferença da mastocitose é que ela tem vários critérios, né? E aí o aumento é da célula de alergia e esse paciente não vai ter deficiência enzimática de Down. Então, a diferença é essa. Ele vai liberar mais histamina. Ele pode ser um paciente que ele tem muitas anafilaxias a medicamentos, pode ter lesões de pele, pode ter bastante anafilaxia para himenóptero, né, que são as abelhas, vespa, formiga, com mais facilidade que a população geral. Porém, a enzima dele está normal. A enzima DAO... A enzima está normal. E na DAO, o mastose está em quantidade adequada. O problema é só a quebra, o metabolismo da enzima. Mas elas podem se confundir em algum momento e é necessário fazer esse diagnóstico diferencial, com certeza, no paciente. Gente, que máquina que é o ser humano. A doutora falando assim, a hora que ela vai falando, eu fico imaginando funcionando, intestino, toda a alimentação, que doideira. Eu fico imaginando o paciente que às vezes vai na internet, digita e toma um antistamínico, aí vai tomando vários. O que você falou? Tem a automedicação, né? Às vezes isso pode acobertar uma outra doença que ele tem. Por exemplo, o paciente ele pode ter uma urticária crônica, não tem nada a ver.
ele já tem uma urticária crônica. E aí, esse paciente, a urticária crônica mais comum é a espontânea. É uma desregulação da imunidade. A pessoa vai se empolar todo sem motivo, né? A gente sabe que são autoanticorpos, né, que se ligam no mastócito e vão liberar essa histamina. Mas é de causa autoimune. E aí, esse paciente, ele não se conforma que ele se empola todo dia. E a primeira ligação que esse paciente, geralmente, ele vai fazer é com o alimento. É porque eu comi alho demais. Eu comi cebola. E aí esse paciente vai tirando. Muitas vezes ele chega no consultório comendo frango e arroz. Já tirou tudo. E não melhorou. Então, muitas vezes o paciente pode colocar a culpa no alimento, né? Se for num Google da vida, ele vai, de repente, achar que ele tem essa intolerância, histamina, mas muitas vezes não, ele só tem uma urticária espontânea, uma urticária crônica espontânea mesmo. E aí o tratamento vai ser só antialérgico, não tem deficiência de enzima, o quadro é diferente. Mas pode mimetizar, então são várias coisas que podem mimetizar. Meu Deus, é bastante coisa, né? Rinite não tem nada a ver, né, doutora? O paciente que tem intolerância à histamina, ele pode apresentar, quando ingere esse tipo de alimento, né, vamos supor um queijo muito curado, ele pode ter uma rinorreia, ele pode ter sensação do nariz entupido, espirros. Isso pode acontecer por ligação a esses receptores aí de histamina, principalmente o H1. Cara, é muito amplo essa parte de alergia. Não tinha... Apesar que você já viu aqui, mas sim. Só esse assunto quanto abriu. É uma esfera, né? Aí abre um monte de coisa. Doutor, e isso já é muito falado na Lergo? A parte da enzima DAO, assim... Não tanto. Não tanto. Hoje, por ser meio raro, né? E o diagnóstico preciso não ser tão fácil, os sintomas serem muito compartilhados com outras doenças... Então, não é tão falado, não é tão comum e são poucos os casos no consultório, assim, bem difíceis mesmo, que a gente realmente consegue comprovar. Geralmente, são alguma dessas outras doenças de diagnóstico diferencial que a gente acaba fechando o diagnóstico mesmo, né? Ou é uma urticária que a pessoa relacionou com o alimento e não tinha nada a ver, ou ela já tinha só uma desbiose, ou ela tem uma mastocitose, ou ela realmente tem uma alergia alimentar, ou ela já tem uma doença intestinal, inflamatória, alguma outra coisa. Geralmente, depois de tirar tudo, aí sobra lá a intolerância à histamina, mas ela não é tão comum, não. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é a intoxicação por histamina, que aí é uma coisa bem diferente. Aí até um paciente que tem a enzima normal, a diaminoxidase, né, a DAO, tá normal, uma pessoa rígida, né, ela pode se intoxicar com histamina, que a gente chama de síndrome escombroide. E a síndrome escombroide, ela vem aí por causa do nome até de um peixe que dava muito problema aí no passado, muitas pessoas comiam e se intoxicavam. Eu li em alguns artigos que a principal causa de envenenamento no mundo é a síndrome escombroide. Geralmente está relacionado com peixe, né? Por isso que vem esse nome. E aí é um peixe em más conservações. É um peixe que ele já se deteriorou bastante, então ele já tem bastante histamina. E aí ele vai ter uma quantidade muito grande de outras aminas biogênicas. Putresceína, cadaverina, ele vai ter isso muito concentrado nele. E a pessoa vai comer esse peixe ruim, estragado, e ela pode ter esses sintomas de liberação aí aumentada de histamina, mais a histamina do alimento. Então pode ter hipotensão, passar mal, vômito, tontura, inclusive tendo descrições aí até de chegar à morte, paciente chegar a morrer por causa de intoxicação. A histamina com síndrome escombroide. Meu Deus. Mas aí isso poderia acontecer com uma pessoa sem intolerância. Então é uma intoxicação mesmo. Daí a gente ter o cuidado aí, né, de sempre comprar peixe fresco. Eu acho que isso até vem, né, nos anos, né, esse cuidado com peixe, mais que com carne, pode reparar, né? Exato, sim. Ou salgar o peixe para ele não estragar, ou você comprar ele fresco, olhar o olho do peixe, porque o peixe estraga fácil. E o peixe estragado, ele pode dar problema em qualquer pessoa. Então, a gente tem que estar atento a isso. Peixe é punk mesmo, né? É diferente gostoso, é diferente da carne, mas ele é... Mas o cuidado é diferenciado na hora de escolher, né?
Não, e tem que ficar Mesmo a preocupado. conservação, né? Você vai no açougue, a carne tá ali pendurada no tempo. Ali também a estamina já tá comendo Também, sonho. Tá mas comendo o peixe, sonho. você vê que o peixe já não tem como. Você não tem como deixar pendurado no tempo, você tem que pôr ele no gelo, né? Ele tá conservado no gelo. Porque o peixe estraga fácil. Então ele pode É dar mesmo problema. ali no gelo, numa feira, por exemplo, ou no próprio mercado, a pessoa abre, não sei, o açougueiro fica abrindo, tem coisa. Tem, é um alimento mais complicado. Ele é bem implicado, né? Você acredita que a tendência dessa questão de intolerância à histamina vem aumentar por essa questão do consumo desenfreado de alimentos ultraprocessados? Estresse. Esse estilo de vida, por mais que a gente vê aí lifestyle, todo mundo, nossa, malhando, mas a alimentação é aquela... Olha, eu acredito, eu até conversei disso com uma colega nutricionista, que eu acho que, apesar de hoje ser raro, a gente tem que ligar aí um certo alerta pela possibilidade de aumento de intolerância por causa do estilo de vida mesmo, né? Então, cada vez mais a gente está vendo aumento aí de desregulações de imunidade, tanto para as alergias quanto para as autoimunidades, né? Que são pilares aí do sistema imunológico desregulado. E isso pode levar a alterações intestinais, doenças inflamatórias intestinais, disbiose, né? Alimentação muito industrializada, as cidades cada vez mais urbanizadas, menos contato com o campo, com o ambiente natural, né? Menos contato cada vez mais com o microbioma do bem, digamos assim. E isso, com certeza, pode levar a esse tipo de intolerância, que está cada vez mais frequente, né? Porque aí eu tô somando as coisas aqui, tá? A gente tá falando de uma alimentação que não... Só processado. Ultraprocessado. Aí automedicação. Porque aí, imagina essa associação, cara, vai mascarando e vai dificultando até mesmo o trabalho de vocês como profissional. O tempo que vai levar para você... elimina isso, elimina. Mesmo. E às vezes nessa velocidade o paciente... Pô, esse profissional aqui... não está me ajudando. Não, mas você está fazendo uma investigação, porque é uma coisa tão simples. Né? Sim. Tudo que a doutora está falando aqui não é simplesmente, vou já... você está com isso, já vai sair prescrevendo ou faz tal coisa. Não é assim que funciona. É uma avaliação que muitas vezes ela vai demandar aí, provavelmente mais de umas 2 consultas, né? A primeira, para você ter uma ideia ali do quadro do paciente, investigar causas outras possíveis, exames laboratoriais, de repente fazer alguma intervenção nesse paciente, com enzima, com dieta, enfim, seja lá o que for, retirada de medicamento, e observar uma melhora posterior, né? Então, acaba que muitas vezes vai ser um acompanhamento mesmo, né? Nesses casos aí, para elucidar com um pouco mais de certeza. Doutor, um tratamento, no caso, né? Seria muito caro? Olha, hoje eu não sou a melhor pessoa para te dizer, mas geralmente essas enzimas elas são importadas, né? A DAO, por exemplo, e geralmente é um custo mais elevado, né? Geralmente a pessoa vai ter que tomar antes das refeições, pelo menos umas 3 vezes no dia. Então eu acredito que em torno de uns R$500 aí por mês um tratamento vai salgado. Salgado. Então acho super importante fazer um diagnóstico bem preciso, com todas as formas possíveis, né, de investigação, para realmente confirmar ou descartar. Porque uma vez taxado o paciente, é muito complicado viver em restrição dietética, né? A gente sabe, ainda mais no Brasil, que a gente tem self-service, a gente tem muito hábito de refeições em família no Brasil, né? A gente vai muito de final de semana, em jantares, em casa de amigos, casa de vó, casa de tios. Churrasco, uma cerveja. Sim, e a gente tem muita variedade de frutas mesmo, né? Que tem esse potencial. A gente é um país que consome muita carne. Também consumimos bastante embutidos, charcutaria, né? Principalmente no sul. Mas é complicado você taxar. E pra mim, que sou mineira, né? Pra gente que... O tanto de queijo curado... Ela falou que você ela falou não dos falou do queijos. gorgonzola. Eu fui deprimindo. Fui fazendo assim, ó. E ó, aí vem uma coisa que é essa questão de cozinhar, né? A minha percepção é que o brasileiro pegou... Eu sou um cara que peguei gosto de cozinhar. Tem muita gente, muito programa, Masterchef, chefe não sei o quê. E isso acho que aguça as pessoas. Vou cozinhar mais. Sim. Entende? Vou consumir mais. Não, e o brasileiro é uma pessoa que mesmo ele não gostando de cozinhar, muitas vezes ele cozinha, né? Porque a gente ainda não tem tanto hábito de só comer sanduíche, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente ainda carrega uma marmitinha aqui, uma ali e tal. Mas a gente tem a questão alimentar muito cultural, né? A alimentação no Brasil é muito cultural, diferente dos Estados Unidos, né?
A gente ainda tem esses hábitos de café da manhã, de almoço. A gente para almoçar rápido, correndo, voando, mas vai no restaurante. E com variedades, né? A gente tem muita variedade, né? O arroz e feijão, doutora? Não entra na Não lista entra na dos lista, né? estaminérgicos. E é um... Geralmente são os alimentos que são mais fermentados. Fermentados. Né? Que tem ali micro-organismo ali, né? O queijo, o vinho, a cerveja fermentada. Eita, lasqueira. E alguns que têm intrínsecos ali deles, né? Ou eles têm a capacidade de liberar mais histamina, que seria aí o tomate, o morango, o abacate, as frutas cítricas. E as conservas, né? Picles, né? Essas conservas, né? Que aí pode ter mais a histamina ali. E alguns primos também da histamina que também podem competir no metabolismo da histamina e atrapalhar ela ficar um pouco mais disponível. Por exemplo, a tiramina. A tiramina é um parente aí da histamina e ela tem muito no queijo. Sabe aquele queijo... Nossa, me dá até água na boca de pensar. Que você come, você sente aquele... Que você come aquele queijo assim, ó, vamos por lá da minha região lá, o queijo curado, o queijo da canastra, e você sente aquele granulinho de sal no meio do queijo, aquilo ali é granulinho de tiramina. Aquilo ali até te vicia comer queijo, sabia? Ele tem alguns... Meu Deus, sério? Ele lembra um pouco ali a serotonina. E aí ele é um parente da histamina, então ele pode competir, e ele também tem muita histamina, ele pode competir essa tiramina nesse metabolismo com a DAO e ela ficar um pouco mais disponível, a histamina, né? Pelo montante ali, na hora que você ingere esse tipo de alimento. E a pessoa ter sintomas também. Você já viu gente que às vezes toma vinho ou queijo e fica ali com a orelha vermelha, assim, sente um pouco de mal-estar de ter comido muito? Pode ser essa liberação estaminérgica, que nem sempre vai ser um problema também. Muitas vezes vai ser fugaz, né? A gente está mais aqui falando daquele paciente que... Sim. Aquilo ali realmente incomoda a qualidade de vida dele, né? Doutora, eu não sei se você tem esse dado, mas, por exemplo, tem um número de quantas pessoas podem sofrer disso? Não, a gente não tem não dados. Tem uma estimativa assim, sei lá, 80% da população, 90%. Porque tá também... Brasileiros, certeza, nós não temos, mas eu não cheguei a achar dados muito bons. Porque o europeu, como consome, eu acredito que eles consomem muito mais queijo do que a gente. Bom. E charcutaria também, né? E vinho também. E vinho também, né? Apesar que o brasileiro começou a gostar mais de vinho agora, mas... porque como tem a parte genética também, igual a doutora falou, que tem essa mutação, eu não lembro agora o gene ACC1, eu não lembro. Tem a sequência lá. Deixa quando a gente vê isso também, você fala, Ave Maria, não, até mesmo a questão genética no Brasil, é bem recente essa questão dos exames, assim, recente. Tem o quê? Uns 10 anos que surgiu, assim, no Brasil, ainda é um exame. O que pega mais a dinâmica de onde mandar, né? Isso. E o custo mesmo, né? O custo elevado, né? Esses exames aí geralmente tem um custo bem elevado, né? Na casa de acima de 1.000, geralmente mais de R$5.000, um teste diagnóstico genético, né? O genético seria mais preciso, vamos dizer, doutor. Bateu, tá aqui, você tem isso, vamos tratar com isso. Você já sabe da expressão ali que tá... Sim. Expressão não. Pode ser que isso venha baratear com o avanço da tecnologia, como acontece, mas ainda na área da saúde, no Brasil... Até mesmo o produto, igual a doutora falou, mais ou menos um tratamento de R$500. Talvez não tenha tanta ainda demanda para vender bastante para poder... Aumentar a produção, diminuir o custo. Até para educar os profissionais sobre diferenciar e ter o diagnóstico mais... Nossa, doutor, então a gente está, vamos dizer assim, no começo... aqui no Brasil sobre a Down, assim, sobre foi bem recentemente que eu venho vendo esse tema pipocar aí um pouco mais frequente, né? Assim como é uma intolerância, né, alimentar, assim como outras, né, que estão mais em voga hoje em dia, né? A gente tem visto mais da intolerância ao glúten, né? Visto mais falar da intolerância à lactose. Uma intolerância que pode dar, às vezes, alguns sintomas parecidos é a sulfito. Mimetiza uma reação alérgica também. É um conservante, né? Muitas vezes está em vinho, em champanhe. E ele também está como conservante de camarão. E até damasco seco, sabe? E o paciente pode ter sintomas parecidos, de flushing, né? Essa vermelhidão no rosto, de hipotensão, de taquicardia, de vermelhidão, né? Um rash, né? Um vermelhidão no corpo. Todo vinho vem escrito, tem sulfito. Porque o sulfito, ele é como se tivesse assim, a
Agora a modinha está um pouco mais da histamina, o sulfito já é um pouco mais antigo. Mas tem pacientes que apresentam reações graves com o sulfito. E ele não é uma reação alérgica, porque ele não tem um IgE, né? Você não consegue dosar no sangue uma alergia a sulfito. Também é uma intolerância, mas pode dar sintomas graves, reações graves. Por isso que todo ovinho, né? Pelo menos ele é obrigado a colocar ali se tem ou não sulfito. Eu já ouvi a doutora tá falando do vinho, pensando na alimentação. Eu vi muita gente falar que se o brasileiro ficar só no arroz, feijão, a saladinha e a carne ali, um ovo, a gente teria uma alimentação, vamos dizer assim, extremamente saudável. A gente está cada vez mais, né? Já vi várias reportagens sobre isso, que o brasileiro está cada vez mais deixando de comer o básico, né? Que é o arroz e feijão. O brasileiro tem migrado um pouco aí esse padrão alimentar. Até a juventude. Hoje é mais fácil você pedir pelo botão. Vou cozinhar, mas moro sozinho, tudo. Muitas vezes trocando alguma das refeições por pizza, né? Tem dado uma variada mesmo. Feijão mineiro. Né? Lá em Belo Horizonte, quando Agora você imagina essa mistura tudo com automedicação ainda. Além da alimentação, com automedicação. A gente estava pensando isso. O Giovanni e o Glauco, a gente tem conversado muito, doutora. A automedicação aumentou muito. E é o que a gente estava falando. Até as academias estão mudando, porque as pessoas também estão suplementando com tanta coisa que às vezes a pessoa também está até se intoxicando. Tá até bonito o shape, mas por dentro, amigão, se fizer um... Então, é uma... Aparente saudável, só que não, né? Só que não. Como é que é? O rótulo, mas não vê o por dentro. Eu esqueci o... Vem embalagem, não vê o rótulo, não sei. Não sei. É uma coisa assim. Embalagem. Quem te vê te compra. Não, porque assim, o medicamento também vai ter... A doutora tá falando, também vai ter uma reação. Alguns medicamentos podem prejudicar o funcionamento dessa enzima. Podem prejudicar. Por exemplo, clavulin, os mucolíticos, né? No geral. Alguns antihipertensivos, antiarrítmicos, verapamil. Então, tem algumas medicações que a gente já sabe que elas são implicadas em diminuir a eficácia dessa enzima no intestino. Só que, às vezes, eu vejo, assim, pacientes, eles vão no consultório, a gente pergunta, o que tá usando? Não tomo nada. E pílula? Eu tomo. E suplemento? Eu tomo creatina. Eu tomo uma fórmula. Então, o paciente, ele esquece que certas coisas são remédios. Porque, às vezes, ele também já toma tantos anos que na hora que você pergunta, ele nem se lembra que ele tá usando aquilo. E muitas vezes fórmulas assim com inúmeros fitoterápicos, enfim. Nas fórmulas que a gente aí não sabemos, né? Se pode ter algum efeito ou não enzimático, intestinal ou não, além dos prometidos ali, né? Pelos motivos que a pessoa está usando, muitas vezes para emagrecer, muitas vezes para uma performance aí de atividade física. Mas a gente não tem estudos o quanto isso interferiria ou não nessas enzimas intestinais, por exemplo, a DAO. Então, isso aí será uma coisa para o futuro, provavelmente, né? Porque muitas vezes a pessoa acha, é porque é natural, não tem problema. Nem sempre é assim, né? O ácaro também é da natureza e um monte de gente tem rinite, tem asma e tem problema com ácaro. O gato, o cachorro, né? E muita gente tem alergia. Então, nem tudo que é da natureza é passível de ser só bonzinho, né? Tem pessoas que vão ter problemas com coisas da natureza. Sim. Doutora, por exemplo, agora uma curiosidade. As canetinhas e os produtos para foco também. Foco deixa para outra pergunta, mas as canetinhas, como interfere também na parte do intestino? Será que vai afetar? Ela também vai afetar a enzima também? A DAO ou a histamina aí? Aí teria que fazer, né, Mas não sei se é mais uma curiosidade mesmo, doutora. Eu acho que mais esses, talvez, né, esses que provoquem diarreia, né, esses emagrecedores, tipo os orlistates da vida, né? Aí vai que aí, de repente, pode provocar uma diarreia mais gordurosa, né? De repente, possa mexer mais aí com esse microbioma, né, por questão do paciente ali, ele pode ter um pouco até de desconforto, né, com esse tipo de medicamento, talvez, mas... os laxantes, por exemplo. Os laxantes. Vem o clássico flora, lá, que né? tem, caralho, comi, eu vou tomar tal coisa pra liberar, porque eu sou... Sim. Sei lá, isso aí deve dar um... Regula tudo. Eu pensei mais na canetinha por causa do intestino, porque falam que tem quem faz uso, e aí como tá essa coisa também, até o roubo de carga, e a gente consumindo bastante, se isso também vai afetar, mas pode ser que então, doutora, não tem nada que comprove, mas... Não. Mas é plausível, plausível pensar, né? Sim. Eu só tô pensando. É válido essa análise.
Assim como outras, né? Tudo que tem a capacidade de interferir ali, né? No funcionamento, seja ele na dinâmica intestinal, motilidade ou flora, é passível de mexer com as enzimas e com a flora como um todo, né? E o intestino é uma coisa que tem, de um tempo para cá, o foco está muito grande, né, doutora? Sim. Nessa parte. Cresceu Cada vez muito. mais a gente tem visto a importância, né? Até mesmo por causa do aumento mesmo, né? De bastante doenças autoimunes, né? De intolerâncias alimentares como um todo. E o desconforto que, no geral, isso causa para a população, né? Porque muitas vezes você... Não que não sejam desconfortáveis, mas às vezes alguns outros tipos de problema, uma dorzinha no pé, uma perna, pode incomodar muito. Mas a tal da barriga estufada, isso aí. com gases, com cólica, com diarreia, muitas vezes ela é meio incapacitante, né? É muito desconfortável você trabalhar ou fazer suas atividades com dores abdominais. Geralmente é uma queixa que o paciente ele se incomoda muito, né? O paciente, eu acho muito... E deixa a gente irritado também. Uma dorzinha de cabeça, às vezes até você trabalha, né? Uma dorzinha na perna e tal, porque às vezes aquilo ali não vai diretamente te atrapalhar nas suas atividades. Mas a barriga é difícil a gente esquecer dela, né? Quando ela tá Como pra incomodada. perder? Aff, mano. Você acha ela direto. Você elimina. Voltou! Ela apareceu de novo. Tá parecendo Michelin. Jesus Cristo. Você teve esse ano quantos congressos internacionais, doutora? Internacional, eu fui para San Diego, na Califórnia. Falou alguma coisa sobre isso lá? De estamina, não vi nada específico. Não. Mas né, que é difícil. São inúmeras salas. Você imagina. Com inúmeras palestras simultaneamente. Então, é difícil a gente cobrir tudo. Mas o foco mesmo no Congresso Americano acaba que são as alergias alimentares, né? IgE ou não mediadas. Mas as alergias celulares ou por anticorpos. Intolerâncias, a gente não tem muito esse foco, não. É mais... No Brasil... A gente vê no consultório como diagnóstico diferencial, né? Na minha área, eu vou descartar muitas vezes ali alguma desbiose, alguma alergia alimentar, mas não é o foco exatamente da minha especialidade. É uma multi-especialidades, né? Muitas vezes, talvez mais o gastro. Mais o gasto. Que veja mais. Doutora. Mas é que por esse estamina, né? E todo mundo vai pensar no anti-histamínico, né? Então já muitas vezes bate mesmo, primeiro no alergista. Até mesmo pelas características de ter vermelhidão, né? Na face, então a pessoa comeu e ficou toda empolada, vermelha, ela já vai linkar com o mais provável, que seria a alergia. Então muitas vezes vai bater primeiro no alergista. E aí, se a gente identificar aí alguma doença intestinal ou alguma coisa assim, muitas vezes a gente vai encaminhar para o nutricionista e para o gastro. É importante trabalhar em conjunto, né? Em conjunto. E o dermato também, doutora? O dermato também trabalha... Muitas vezes o dermato, ele pode aparecer mais questões assim de eczema, de pele, que às vezes o paciente tem uma percepção de piora, né? Com alimento, assim, aí ele pode... pelas lesões iniciais de pele, mas talvez eu acho que seja o que menos veja. É o que menos veja, né? Porque talvez seja algum tecido, algum material da roupa. Tem porque várias coisas. E cresceu muito a parte estética também, essa parte de doença mesmo na dermatologia. Hoje é difícil achar dermato realmente focado nas berebas. Tá bem, assim, sendo bem sincero, doutora, a gente vê muito mais a parte estética da dermatologia crescendo muito. Sim, e não tanto as patológicas estão ficando um pouco restritas. São poucos profissionais que cuida de bereba, então vai. Não, legal, doutora. Tem gente que pergunta. O Brasil, o que? Deve estar em segundo ou terceiro colocado nessa questão de higiene. Não, deve ter até mais. Deve ter mais. Essa questão de dermocosmético, procedimentos, microagulhamento, laser, evoluiu muito. Eu vi alguma coisa, não sei se é o segundo ou terceiro, mas que o Brasil ele é o segundo ou terceiro produtor de cosméticos, números no mundo. E eu não lembro se... Eu não sei se eu estou invertendo, o segundo ou terceiro. Mas ele é o segundo ou terceiro também em consumo. Nossa Senhora. Em produção e em consumo, nós estamos ali entre os 5 primeiros. Tanto produção quanto consumo de dermocosméticos. É muito. Sabe o que vem da produção? Embalagem, plástico. O mundo do plástico. É muito produto. Não, e tem bastante produto para essa parte de dermocosmética. Ontem eu fui no supermercado de cosmética, minha irmã. Fiquei impressionado. Cada vez que a gente vai no supermercado tem mais e mais e mais e mais e mais. A própria farmácia mesmo.
Se você a entrar parte um de medicamento, é tudo. O fundinho é remédio, a prateleira inteirinha. Você entrega receita. Antes você ia muito na farmácia para muitos anos atrás para doença, tratar. Hoje é muito estilo de vida. A receita você vai lá Mas no na farmácia fundo. tem até sorvete Aí hoje, tem suplementação, tem até perfume, dependendo de algumas. Até não é o foco muito aqui, mas eu achei muito interessante que a gente teve a jornada da USP, né, agora esse final de semana, e numa aula sobre dermatite de contato alérgico, né, que são proteínas que você vai se sensibilizar na pele, ou aptenos, né, que são partículas, né, meio inertes. E cada vez mais a dermatologia está em nanocosméticos, né? Nanocosméticos, para atravessar a barreira cutânea e ter os seus efeitos ali dentro da pele. Que são mais alvo, né? Você chega exatamente onde você quer chegar, mas infelizmente tem um risco maior de vir a sensibilizar o sistema imunológico para dermatites de contato alérgico com esse avanço de nanocosmético. Então é uma faca de dois gumes. Você trata mais profundamente, a substância vai entrar mais para dentro da pele, porém a chance do sistema imunológico vir a reconhecer também é muito maior. Então, provavelmente a gente vai ter um aumento grande aí de dermatite de contato alérgica aí para o futuro, com essa evolução de nanocosméticos. Dentro por mais que a base tenha a sua tecnologia, tem várias, mas a composição da base tem conservante. Nossa, a doutora falando, eu tô lembrando de um professor nosso que falava, o nano a gente vai ver até quanto faz bem isso. No futuro, a doutora tá falando agora, eu lembrei dele. Eu falei, nossa, a doutora falou isso. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, e cada vez mais também, também é um problema da automedicação, o risco, né, das pessoas fazerem, né, os skincare em casa, com aqueles layers, né, que a gente fala que a pessoa vai fazendo as camadas, né, por conta. Vou passar um antioxidante, vou passar isso, vou passar um protetor, vou passar um repelente. Faz aquelas várias camadas por conta. Os protocolos dos famosos. Os famosos. Isso. E aí, muitas vezes, você está misturando coisas que reagem entre si que podem ser irritantes. Concentrações de ácido com vitamina C, enfim, na pele, que pode, de repente, ser irritante para o seu perfil de pele. E essa irritação vai fazer absorver mais ainda, aumentando o risco de alergia. Então, as doenças vão mudando, né? Conforme a gente vai mudando o nosso estilo de vida, a forma que, né, antigamente passava só pó de arroz no rosto. Hoje a gente vai usando mais coisas, produtos, vai diversificando a dieta, o jeito da dieta, o jeito dos processados. As doenças vão surgindo, né, em vários aspectos, seja lá na pele, no trato gastrointestinal, no corpo, né, com medicações novas. Então, tudo vai se renovando, né? E aí é um somatório de fichas que a gente tem que somar. Novos medicamentos com novos seres humanos, né? Porque o ser humano hoje não é o de tempos atrás. Esse sapiens está totalmente a genética com a epigenética e a gente sabe que isso vai mudando ao longo do tempo. E eu acredito que a gente vai... Os alimentos também já não são os mesmos, né? Com transgênicos e agrotóxicos e tudo mais. Morango mesmo. Você tá falando do morango, veio, né? Fruta cítrica. Eu fiquei pensando no morango. Eu falei, isso parece água. Ele não é um... Você não... tem que deixar de molho, tem que fazer todo um... Não, mas morango é morango. Pega dos anos 70, lá em Tupã, depois pega de... Não tem... Mudou bastante. Sabe uma curiosidade, doutora, que eu não sei se a gente falou? Alta BH. Não sei quantas a gente já fechou as janelas, eu acho, né, Giovana? Tem alguma janela aberta aí do seu lado, inclusive, Giovana? você Não? tá com curiosidade, você que tá chegando agora tem curiosidade. Opa, deu um alerta. Quer procurar a doutora também? Entre em contato, viu? @doutora.carla_boufler no Instagram. Isso, tem alguma outra rede social, doutora, que quer falar aqui? Mesmo. Essa aqui, ó. Então, se você tá gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta e compartilha para quem precisa ouvir, escutar e assistir. Isso. E se você é um profissional de saúde e fala assim, ela não tá... traz os Vem estudos, interagir né, doutora? aqui. Vamos discutir aqui, Exato. ó. O legal é a gente... poxa, eu não tinha visto por essa ótica. Vamos conversar. Escutou aqui, profissional do seu realmente diagnóstico, tá fazendo errado, porque eu já tenho uma a única coisa que a gente pede é não se automedicar. Eu Toma acho cuidado. assim, como tudo na medicina, né? Esses diagnósticos que são muito entranhados, parecidos, né, entre si, tem partes muito similares em várias doenças. A gente tem que ter muita parcimônia, né? Saber diferenciar, colocar ali todos os diagnósticos diferenciais, excluí-los um a um, confirmar os confirmáveis, excluir os excluíveis e abrir o leque, né? No caso da intolerância à histamina, era abrir o leque
para realmente não tarjar o paciente de uma doença que de repente ele não tenha, ou uma coisa muito pontual, não tem esse impacto todo e, por vez, o tratamento muitas vezes vai ter um impacto muito grande, né? Porque aí você vai fazer esse paciente muitas vezes gastar um dinheiro muito grande, ter uma dificuldade social por causa da restrição alimentar. Então, o cuidado e a parcimônia no diagnóstico é fundamental. Nossa, perfeito, doutora. E por falar em diagnóstico, a minha última pergunta aqui, curiosidade. Criança, doutora, pode ser suplementada com enzima Down? Se caso precise, como é que... Olha, eu não cheguei a ver estudos específicos em crianças. A maioria dos estudos que eu li foram em adulto, até pela questão ética, né? Sim, de fazer o estudo. Geralmente, eles fazem estudos aí acima de 12. Por questões éticas, né? Gestante, é muito difícil, criança. Sempre muito delicado. Mas por ser uma enzima, se ela estiver em quantidade insignificante e ser uma enzima bioidêntica, não vejo problema. Assim como a lactase, por exemplo, na intolerância à lactose. Eu tô pensando que talvez as crianças já comecem a ter esses... boa. Né? Até pela questão, porque o Brasil Para alimentar, hoje... se já está mudando, né, a alimentação das crianças já não é mais a mesma. Ah, sim. Tem o quê? Então, 36% deve ser o então peso acredito do que a Brasil. tendência talvez que isso aumente. Mude um pouco o comportamento. É uma ótica... É porque antes a gente tinha um o arroz perfil de obesidade na infância aumentou muito, né? E a gente sabe que a obesidade, hoje ela é uma doença inflamatória, né? A gente sabe que dependendo do grau ali, é uma doença inflamatória. A gente sabe que ela libera muitas citocinas pró-inflamatórias, né? Hoje a gente fala, inclusive, até da obesidade piorando a asma, por causa entre outras doenças inflamatórias, por causa dessas citocinas que ela poderia liberar, como IL-6, né? Algumas citocinas pró-inflamatórias piorando outras doenças inflamatórias localmente. Antes era separado. Ela tem asma e tem obesidade. A gente hoje sabe que pode piorar o outro, né? Porque ambas são inflamatórias e, quer queira, quer não, pela via sanguínea, elas estão interligadas, né? Então, uma inflamação local ali da gordura pode chegar até o pulmão e exacerbar um pouco mais, piorar a asma. Vem aumentando, doutora, os casos? Você vem sentindo? Na verdade, parcialmente por causa das atopias, no geral um pouco maior, mas eu acho que ainda tem muito falta de diagnóstico. Falta de diagnóstico? Nossa. O paciente ele tem muito preconceito da palavra asma. Então, às vezes eu pergunto assim... Eu vejo que o paciente claramente tem um quadro de asma, né? Tem uma sibilância, uma falta de ar, uma necessidade de inalação recorrente, idas a pronto-socorro, exacerbações. E eu falo assim, você tem asma? Não. Mas quando era criança tinha bronquite? Ah, tinha. Então, assim, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, né? Essa é uma inflamação, no genérico. Mas se essa inflamação é persistente, o paciente tem outros quadros, muitas vezes alérgicos, aquilo ali é uma asma. Mas o paciente se assusta quando eu falo, então, você tem uma asma. Ele, não, doutora, como assim? Parece que ele tomou um diagnóstico como a lepra, né? Que ficou estigmatizado pelo nome, né? Então, hoje a gente fala hanseníase. Mas, às vezes, o paciente se assusta do nome. Então, eu acho que, na verdade, mais o paciente ele fica achando que ele tem um quadro de bronquite recorrente. Não, ele tem uma doença inflamatória chamada asma, muitas vezes. Jesus. Perfeito. Doutora... Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por essa explanação. Aula. Uma aula. Tô com 2 folhas, ó. Faltou aqui ainda. Obrigado mesmo. E a gente agradeço. Já sabe, né? Não custa, lembra? A importância de mandar a mensagem aqui para a Cindy, certo, Giovana? Que mensagem você gostaria de deixar do coração para a raça humana, né? Que vai ecoar pela eternidade. Porque daqui a pouco a gente pode virar cyber-humanos, né? Troca o braço para um biônico, põe uma pele falsa para ficar mais tempo, né? Tem um nome sobre isso, transhumanismo chama. Não sei, pode ser. Nossa senhora, você velho, existe. Você tá no modelo, você tá no modelo. falando sobre isso. Haric de R$18, Giovana. Não, é verdade. Gente, calma, é verdade, porque a gente tá falando de tanto você tá lendo muito Yuval, Glauco. Tem que parar de dar um pouco de depressão. O Yuval deixa a gente ver. Sem mais delongas, doutora. Fica quieto, Glauco. Vai lá, doutora, pode mandar uma mensagem. Eu acho que tanto na intolerância à histamina como qualquer outro diagnóstico, né, que ele vai ter um impacto grande, cultural, social, mesmo psicológico para esse paciente e muitas vezes financeiro, a gente tem que ter muita parcimônia, sempre se basear, medicina baseada em evidências, descartar e confirmar o máximo possível.
rever constantemente os diagnósticos já feitos para, né, realmente sedimentar se aquilo ali está correto ou não, acompanhar adequadamente esse paciente para evitar todos esses prejuízos possíveis aí, que é muito desagradável, né? O paciente com pouca informação, ele já tem um taxamento de uma doença que ele muitas vezes vai carregar para a vida. Isso é muito chato, é muito desconfortável e isso aí merece muita atenção mesmo. Então, a medicina precisa ser baseada em evidência, sempre. Perfeito, doutora Clara. Obrigado, comunidade. Até o próximo episódio. Se não for antes. Até mais. Tchau. Minha Giovana, eu fico...